Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós chegamos ao final do Salmo 119, a última letrinha do alfabeto hebraico, Tav, e os últimos 8 versículos vão formar este último bloco do Salmo, versículos 169 a 176. E o salmista volta a orar ao Senhor. Um salmo em que nós vemos no louvor à palavra de Deus uma constante oração. E é interessante nós destacarmos que ele não fala na terceira pessoa, ele não está falando sobre Deus, ele está falando com Deus. Portanto, nós vemos realmente neste salmo que a leitura, a meditação na palavra e a oração andam juntos, lado a lado. A Bíblia não é apenas um livro para ser estudado. A Bíblia é a palavra de Deus que fala ao coração de todo aquele que se achega a ela para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para nós. Então ele tem um diálogo com Deus. E ele termina o salmo dizendo assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajude-me os teus juízos. Ando errante como ovelha, desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Observe essa relação do salmista com o Senhor. E é fundamental nós destacarmos este conversar realmente em segunda pessoa. Às vezes, nós falamos sobre Deus. É muito comum, principalmente nos estudos, nós estarmos sempre se dirigindo a Deus em terceira pessoa. É interessante que, nos momentos das necessidades, o Salmo 23, versículo 4, quando Davi diz que andou pelo vale da sombra da morte, o pronome muda para uma relação pessoal com Deus. Porque, na verdade, o propósito de Deus para nossas vidas não é apenas que nós saibamos algo sobre Deus, mas é que nós tenhamos uma relação pessoal com Deus. Por isso que ele enviou o seu Filho Jesus. Em Jó, capítulo 42, no finalzinho, diz a palavra do Senhor, palavras de Jó se dirigindo a Deus: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, depois de toda aquela tribulação, à semelhança de Davi, que passou pelo vale da sombra da morte, ele passou a ter uma relação diferente, uma relação pessoal com Deus, porque este é o propósito de Deus. Por isso, inclusive, muitas vezes, Deus vai nos colocar nos vales da sombra da morte, ou seja, Ele vai nos conduzir por lugares difíceis, porque é ali que nós nos quebrantamos, para sermos dirigidos a esta relação pessoal. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o Deus conosco, é Deus estando entre nós. Isto mostra claramente, portanto, que Deus quer uma relação pessoal. Tanto quer a relação pessoal que Ele mandou seu Filho para andar conosco. É evidente que isso nos remete à necessidade de Ele nos justificar. Mas também o fato de Ele nos justificar mostra que Ele quer esta relação pessoal com Ele. Caso contrário, Ele teria nos deixado seguir o caminho do próprio coração. Deus é muito bom. E a sua bondade se manifesta não só na sua criação, a sua bondade se manifesta nesta relação conosco, neste querer que nós andemos com Ele, de tal modo que nós possamos viver o nosso dia a dia ouvindo e falando. É o que nós vimos em todo o Salmo 119. Nós vimos um louvor à palavra, um apego à palavra, um amor à palavra, um ouvir a palavra, um ser dirigido pela palavra, a exortação da palavra. O salmista mostrou que a palavra de Deus estava presente em sua vida, dando conforto, consolo, força
para inclusive enfrentar as perseguições, as injustiças que ele estava sofrendo. A palavra estava falando ao seu coração, porque ela é a palavra de Deus que ecoa como uma voz poderosa e graciosa, que vai ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra esteve falando. E quando ele se dirige a Deus, então se estabelece um diálogo, se estabelece uma relação entre o servo do Senhor, que está pronto, quebrantado para ouvir a voz de Deus e então falar com o seu Deus. Observe que o salmo, que é o louvor à palavra, na verdade é um diálogo com o próprio Criador. Um salmo que mostra que oração e palavra têm que andar juntos, porque o objetivo dela é nos conduzir a Cristo, nos atraindo em Cristo para Deus Pai, o nosso Senhor e nosso Criador. Portanto, você, quando se achegar à Escritura, não só estude. Estudar a Bíblia é bom porque nós precisamos compreendê-la, precisamos conhecê-la, precisamos esmiuçar a profundidade daquilo que Deus quer falar conosco. Mas se aproximar da Escritura não é apenas para estudarmos um livro, é para nós ouvirmos. E é quando nós queremos ouvir Deus que nós realmente começamos a ser conduzidos por Ele. Há uma grande diferença. Essa diferença nós vamos ver em pessoas que vêm à igreja. Há muitas pessoas que vão às igrejas, pessoas que vão para o culto, acham interessante, às vezes o pastor é engraçadinho, às vezes fala bonito, outras vezes as pessoas são agradáveis, a relação social é boa, o convívio é bom. Há muitas razões que podem levar pessoas à igreja. Todavia, algumas delas estarão ali por uma razão muito importante. Elas realmente querem ouvir Deus falar pela palavra. Elas querem falar a Deus em louvor, em culto, em adoração. Estas pessoas querem que a sua relação com Deus seja plena. Elas estão esperando para estar um dia na presença do Senhor para sempre, desfrutando eternamente da comunhão com o Criador. São estas pessoas que nunca desistirão. Outras pessoas desistirão. Mudou o pastor deixou de ser engraçadinho, ou tocou na ferida de alguém, ou alguém pisou no pé de alguém da igreja. Muitas razões podem afastar pessoas de uma igreja local, mas aquelas que estão ali por um motivo primordial, elas estão ali para realmente glorificar a Deus, ouvir Deus falar e falar com Deus no meio deste povo. Elas não desistirão, porque este objetivo é maior que tudo. Este objetivo é maior do que os problemas, do que os erros, do que as necessidades, do que as circunstâncias da vida. Este objetivo, este propósito é maior que tudo. E por isso elas perseveram. Portanto, eu pergunto para você, como você tem se achegado à palavra de Deus? Como você tem se achegado às igrejas locais, à igreja local onde você se congrega? Qual é o seu propósito? Olhe para a palavra do Senhor com a voz do Espírito Santo falando ao coração, com a voz do Espírito Santo ecoando ao coração daqueles que têm realmente o desejo de que Deus esteja tomando em seus braços, falando para conduzir conforme a sua vontade as suas vidas. E é assim que então, ao abrir a palavra, não é apenas um livro que você vai estar lendo, você vai estar travando um relacionamento, você estará estabelecendo um relacionamento, porque você estará ouvindo Deus falar diretamente ao teu coração, pelo Espírito Santo, que aplica a palavra à tua vida, porque Ele que conhece as tuas necessidades, abre o teu entendimento e dá graça para você aplicar a cada uma das suas necessidades pessoais, tendo em vista que cada um de nós tem necessidades particulares, e então falar diretamente, para que você entenda que Deus está cuidando de seu povo, e que Deus, que conhece o nosso coração, sabe o que precisamos, e então estará junto a nós. É exatamente o clamor final do salmista: chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Ou seja, Senhor, o que eu estou dizendo, o que eu estou pedindo, algo pessoal, a subjetividade humana, suas necessidades pessoais, que ele coloca diante de Deus. Senhor, eu preciso de ti.
tal modo que a palavra fala ao coração de um modo pessoal, de uma forma muito pessoal, e conforta o salmista. E ele então termina o salmo dizendo: Senhor, sou como uma ovelha desgarrada. Senhor, eu me sinto assim, nessa sociedade, já que Israel era o povo do Senhor, nessa sociedade que se chama pelo teu nome, e mais que a maldade já tomou conta de muito. Eu me sinto como uma ovelha desgarrada, eu estou sozinho, eu preciso de ti. Então, Senhor Deus, cuida de mim. O salmista pede que Deus, conforme sua graça e misericórdia, conforme a palavra e as promessas que ele ouviu todo esse tempo, cuide dele. Veja que a palavra traz conforto porque ela fala ao coração de forma pessoal. Então busca o Senhor em oração, medite na palavra, orando ao Senhor, para que um relacionamento se estabeleça de fato e você possa ouvir e falar, e então Deus glorificar o nome dele e abençoar a tua vida. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo, por tua graça, misericórdia, por teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. No mundo de tantos males e tanta maldade, ó Deus, num mundo tão difícil de se viver, tens cuidado de nós. E por isso nós continuamos clamando: ó Deus, que conhece o nosso coração, livra-nos dos homens maus. Ó Deus, que conhece a nossa vida, opera com teu poder nela, conforme a necessidade. Ó Deus, glorifica teu nome no meio do teu povo. Que a tua palavra sempre esteja falando ao nosso coração, pelo teu Santo Espírito que opera em nós, para que, ó Deus, não só falemos a ti as nossas necessidades, nem mesmo apenas nós, ó Deus, falemos a ti, ainda que sejam os louvores, mas também escutemos e sejamos confortados, exortados, dirigidos, sejamos abençoados pela tua voz, que é poderosa e é graciosa. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.